Vamos até São Paulo agora, onde está Sidney Botelho. Sidney, está vendo o setor cultural como é importante para você que transita por essa área praticamente a semana inteira, hein, Sidney? Bem-vindo, um abraço, amigo. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos do Painel de Limeira. Eu digo que o Zé Neto, da dupla Zé Neto, o Zé Neto e o Cristiano, prejudicou todos os artistas, né? Entrando nessa briga. E o Gustavo Lima está falando que já está tendo prejuízo e não consegue mais realizar os shows. Um show de 2 milhões de reais, ele poderia pegar 1 milhão e doar mais 1 milhão para as outras pessoas, né, Beto? Bem, vamos falar do que acontece aqui no transporte público. Está tendo uma operação para identificar as pessoas e principalmente empresários das principais empresas de ônibus que estão Isso. ali com corrupções ou envolvidos com facções criminosas. A mais famosa que tem é a PCC, o primeiro comando da capital, que justamente as principais empresas de ônibus são ligadas a essa facção. E foi preso um vereador que foi, pelo menos, levado para a delegacia, Senivaldo Moura, do PT, um dos empresários ligados a essas empresas de ônibus, totalmente essa operação da Polícia Civil e também da Polícia Militar de São Paulo, ela está sendo realizada inicialmente na Zona Leste de São Paulo. 2 empresas já foram autuadas, a UpBus e também a Transunião. Essas empresas, cada uma ganha 100 milhões de reais no contrato que possui com a Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes garante que não existe nada irregular pelo serviço prestado e vai esperar o quê? A apuração e também a investigação por parte da polícia para tomar uma decisão se rescinde ou não os contratos, né? Porque já estamos falando de 2 empresas com essas empresas focadas a ônibus e transportes urbanos. E o que detalhe, Beto, essas 2 empresas, elas transportam 8 milhões de pessoas na região leste de São Paulo, uma das regiões mais populosas aqui da nossa cidade de São Paulo. Não tem nada a ver, mas o governador Rodrigo Garcia trocou o secretário de Transportes de São Paulo. Saiu Paulo Galli, ele que estava à frente, e agora o novo secretário de Transportes do Estado é o Marco Assalve. Ele era presidente da EMTU, a Empresa Municipal de Transportes Urbanos, e com isso o próprio engenheiro Marco Assalve, ele colaborou para aquele buraco que caiu, que se abriu aqui na ponte da freguesia 2 meses e meio atrás. Aliás, está gerando um super congestionamento, porque eles estão fazendo o recapeamento da ponte no dia de hoje, desde o último dia 4/6. Então, o transporte paulista, não só o paulistano, ele teve uma alteração no comando. Tudo isso já dá indício pela nova forma de gestão do governador, que desde quando assumiu já trocou algumas cadeiras ali do seu secretariado. Olha quem está comigo aqui, Sidney, acompanhando o seu Deixa eu dar uma comentário. olhadinha na tela. Dá uma olhada. Aí sim, agora a tela ficou importante, velho. Agora eu senti aqui importante entrar remotamente com a fé do jornalismo de Limeira, Cláudio Motorim. Que honra, viu, Cláudio? Grande abraço, Sidney, grande abraço a todos que nos acompanham. De fato, eu estou tentando me ajeitar aqui porque, pelo meu tamanho, eu não estou conseguindo ficar enquadrado, né? Deu para perceber, né? É isso aí. Você está bem elegante aqui, eu só estou esperando o convite para levar minha coluna para a tribuna, viu? Estou esperando, viu? É isso aí. Aliás, Vamos sim. nós estamos ajeitando aqui, primeira semana, né? Nova sede da Tribuna de Limeira, viu, Sidney? Estamos nos ajeitando e está dando tudo certo. Amanhã mais novidades aqui na Tribuna. Sidney, esse papo de política aí, agora eu gostaria de retomar. Pelo seguinte, eu fiz um comentário hoje dos estragos deixados aí pelo ex-governador João Dória, né? E saiu mais uma pesquisa e agora o Tarcísio de Freitas está na segunda colocação com 17 pontos.
O Fernando Haddad segue lá em cima, né, com 27, e o Márcio França com 15, e o Rodrigo Garcia com 11. Bom, isso significa o seguinte: se der um bololô aí, o que é óbvio que deve acontecer, os votos do França forem para o Haddad no primeiro ou no segundo turno, caso ele desista no primeiro, você já pensou, São Paulo pode ser governado pelo PT pela primeira vez, hein, Sidney? Depois de 25 anos, Beto, depois de 25 anos, o PT pode assumir o comando da cidade de São Paulo. O estado de São Paulo, que é muito resistente ao Partido dos Trabalhadores, mesmo quando o presidente era o Lula, quando a presidente foi a Dilma Rousseff, e essa resistência veio justamente por São Paulo ser um estado assim, visando um lado mais capitalista, podemos dizer. E principalmente o PSDB, que estava no comando todo esse tempo, provavelmente não vai conseguir manter a hegemonia, já que teve Mário Covas, Cláudio Lembo, teve o Geraldo Alckmin, o próprio João Dória, e agora o Rodrigo Garcia, que se filiou ao partido na gestão do João Dória e, ao mesmo tempo, ainda não conseguiu ter a aceitação, por ser um político desconhecido para os paulistas. Então, até mesmo estava acompanhando alguns programas no canal do YouTube, campanhas paralelas do governo do estado, mais focado ao lado do Rodrigo Garcia, já estão sendo feitas na internet para atrair esse público mais jovem, porque é o público que hoje pode, sim, colocar o PSDB em alta novamente. Lembrando que o PSDB está passando por uma crise gigantesca, envolvendo os seus candidatos. O próprio João Dória deixou de lado, abriu mão da sua candidatura à presidência, o partido fez aí a sua fusão com o MDB para ser o vice da chapa da Simone Tebet, com o Tasso Gereissati, nós já havíamos aí adiantado, e essa parceria se estende até o Rio Grande do Sul, que é um diferencial. O Eduardo Leite pode sair como governador mais uma vez, ele que deixou o cargo recentemente, e o PT vem alto. Se nós formos trazer os números das eleições presidenciais, nós teremos agora no mês de outubro, o que acontece, Beto? Provavelmente o Haddad pode ser beneficiado muito com os números do próprio presidente Lula, que vem assim liderando as pesquisas de intenções de voto. Deve sair uma chapa assim envolvendo Haddad e França. Então, França deve vir como vice do Haddad para segurar essa ascensão do Tarcísio de Freitas. Já que o Tarcísio de Freitas ele vem muito nessa questão debaixo do presidente Jair Bolsonaro, um ponto importante, e da mesma forma que o Sérgio Moro teve a sua avaliação em relação à sua residência no estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas também terá essa mesma avaliação. Será que nós teremos 2 pesos e 2 medidas? Aí fica essa dúvida. Antes do comentário do Cláudio, eu queria cumprimentá-lo, porque hoje sim, oficialmente é o aniversário dele, viu? Depois de idas e vindas, viu, Botelho? Hoje sim, ele está comemorando mais um ano de vida, para alegria nossa. Parabéns, Cláudio, antes da sua intervenção. E mais um ano de muita saúde e felicidade. Muito obrigado, Ariel. Hoje, de fato, eu confundi as datas. Eu estava achando que nós estávamos na quarta-feira, no dia 9, e era dia 8 ainda, né? Foi realmente uma confusão que eu mesmo fiz. Mas o Sidney... Oi? Você se confundiu com o seu aniversário. Essa é a verdade. Exato. Viu, Sidney? Nessa questão, nesse imbróglio aí do estado de São Paulo, há a possibilidade também do França abrir uma chapa ao Senado, porque numa pesquisa que foi feita recentemente, ele está bem próximo ao Datena, né? E como a gente sabe que o Datena gosta de desistir no último minuto, então há possibilidade. Mas se provavelmente ele vier a chapa do Haddad como vice, aí eu reputo que realmente vai ser muito difícil para os outros candidatos
em especial para o Rodrigo Garcia, né? Dória fez um estrago no PSDB paulista. Não só no Paulista, mas no nacional. Na verdade, o Dória, desde quando ele se tornou prefeito de São Paulo, sendo eleito no primeiro turno, foi uma surpresa até mesmo, porque ele era empresário, ele sempre deixou claro que ele era empresário, não era político, se tornou político ao longo da trajetória dele, e com isso, nessa briga interna, ele querendo, porque desde o primeiro dia dele como governador, ele deixou claro que ele seria candidato à presidência, e o partido não comprou essa ideia. Então, aí, obviamente, ele, como um bom articulador empresarial, ele começou a colocar aquele campo minado dentro do PSDB, e praticamente o PSDB está pisando nessas minas e explodindo gradativamente. Podemos trazer, assim, um comentário com essa visão. Em relação ao próprio Márcio França, ele pode, se ele vir como Senado, como candidato ao Senado mesmo, e o Datena abrir, que eu acredito que o Datena não vai desistir dessa vez, eu acredito que ele não vai desistir dessa vez. Se eu não me engano, nós temos 2 vagas do Senado nesta eleição, aqui em São Paulo, então provavelmente pode ser Datena e Márcio França. Como fora, a Janaína Pascoal, que vai deixar o cargo de deputada para vir a disputa. E ela entrou numa briga, até mesmo criticando o Datena, porque o Datena utiliza os programas dele na Rede Bandeirantes de TV e também na Rádio Bandeirantes de São Paulo para justamente fortalecer a sua campanha. E eu acompanho muito o Datena no rádio. Ele traz muitos entrevistados, sim, muitos políticos, Ciro, Márcio, França, Bolsonaro. Então, ele traz muito, isso daí fortalece a imagem dele como uma pessoa neutra até então. Mas que os comentários, ele bate muito no Ricardo Nunes e no Rodrigo Garcia, isso é visto aqui na programação dele. E isso afeta e fortalece ele perante a população, que o público do Datena é justamente o popular. Então, ele teria uma boa aceitação de votos no Senado. Ele viria, a ideia era vir de presidente, mas ele viu que não teria tanta aceitação assim pelo partido. E o partido pesou um pouquinho ele em relação ao objetivo dele lá atrás, 2 anos e meio, quando começou esse processo político e eleitoral do próprio Datena. Pelo calendário eleitoral também, Sidney, nos próximos dias, ele já deve sair do ar, né, do programa dele, e não pode mais apresentar nada, nem ser entrevistado, como também não vai poder entrevistar devido a essa imposição eleitoral, do calendário eleitoral, né? Ele tem um prazo para isso e esse prazo ele vai provavelmente ser substituído pelo filho, né? Sim, é o filho mais velho, que é o Vicente. O Joel Datena já tem a programação dele. O Joel que foi um dos primeiros substitutos do Datena, quando ele estava ali aos sábados, ele descansava e ao mesmo tempo ele permanecia. E se nós pegarmos aí a programação do Datena, o Datena hoje ele narra futebol, ele se apresenta no programa dele na TV, no rádio, então tem toda uma abrangência nacional e internacional, e hoje também a Band, por estar nos streamings mais abertos, não só os fechados, então ele tem essa abrangência. E em termos de popularidade, obviamente, atrai bastante. Nós temos que nos atentar em relação a isso, mas só colocando um ponto, mesmo os comunicadores, jornalistas, ou quem está na mídia em geral, deixar os órgãos abertos, eles podem dar entrevistas pontuais, organizadas com a mesma democracia, seguindo alguns critérios eleitorais para qualquer órgão, tá bom? Então, isso, e principalmente na internet, eles podem fazer esse tipo de trabalho. Então, nós teremos muitas oportunidades. Eu trouxe aqui a novidade essa semana, da estreia do meu podcast, e a primeira é a deputada Janaína Pascoal. Então, eu estou pleiteando com mais 2 presidenciáveis e, se der tudo certo, a cada 15 dias um presidenciável vai passar nesse estúdio onde eu estou hoje, por coincidência, fazendo a minha participação.
Oh, que bacana, Botelho. Bom, vai nos informando aí. Botelho, para te liberar, nós temos que fechar o programa daqui a pouquinho, senão a gente continua esse bate-papo gostoso aí. Qual que é a dica para esse final de semana? O que você vai fazer? Lazer ou trabalho? Trabalho, Beto. Hoje eu tenho mais um evento grande, estarei com a cantora Alexa, às Opa. 2 horas da manhã, estarei anunciando ela. Estou assim, quase popular também, só as banqueiras aí de plantão. Amanhã também mais um evento, e domingo, né? Dia dos namorados, é dia de curtir o amor, sair com a esposa, ir naquele parque da corridinha igual a menina ontem falou para nós, é isso. Comemorar. Parabéns a vocês dois, porque a semana foi de alto nível de aniversários com as duas personalidades daqui de Limeira. Eu agradeço muito. Lembrando, viu, que o meu é 9 de novembro, Cláudio. Então é facinho para você decorar, tá bom? Então fica mais fácil. Novembro é o aniversário da minha esposa também. Tá bom. Valeu. Até segunda. É segunda. Tchau, tchau. Beto, só deixando aqui um comentário rápido, que aí a gente discute no segundo esportivo, né? Você vê, né? Eu vou deixar esse spoiler aqui rapidinho. O Dorival, lá no time que ele está estruturado para um time totalmente maior, e aí gera um desrespeito para um time que não tem tanta expressão como o Ceará. O mesmo aconteceu com o Rogério Ceni quando estava lá no Fortaleza. Eu acho que os técnicos têm que começar a abrir os olhos e respeitar mais os pequenos e não só visar os grandes. Tchau, agora fechou. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tá certo, Sidney, tá certo. Bom, o Cláudio, vamos falar um pouquinho, tem mais mudanças por aí, né, na Tribuna de Limeira, você que é o comandante aí das edições semanais, já começou o fechamento e hoje já conclui. Sim, hoje nós estaremos concluindo, né, trazendo informações sobre as novidades que teremos, e já são muitas novidades, né, na área de esportes principalmente, que já começa a nossa edição reformulada pelo José Encinas. Nós teremos também a apresentação do Tribuna da Mulher e uma chamadinha especial também. Essa eu vou deixar de surpresa para que os leitores vejam amanhã o que mais nós temos a oferecer daqui para frente nesse revigoramento editorial que nós estamos fazendo aqui na Tribuna, Beto. Você sabe que uma vez um amigo me falou, há muitos anos, né? Ele falou, fazer imprensa no interior é pior do que fazer aquela imprensa daqueles jornais que a gente espremia e saía sangue lá na capital antigamente, né? Só de crime, essas coisas todas. Porque você tem que atender gostos variados, né, Cláudio? Isso segue até hoje, né? Sim, segue até hoje. Você tem que ser eclético, né? Você tem que ter uma certa... você tem que ter bastante flexibilidade para poder entender o que o leitor quer. E em termos do que o leitor quer, do que o anunciante precisa e do que o assinante espera receber em sua residência, é em cima disso que nós temos que trabalhar, Beto. É em cima disso que nós temos que desenvolver as novas e as principais mudanças aqui na Tribuna, né? Uhum. E uma também, essa já anunciada e deve ser publicada nesse final de semana, ou seja, será publicada, é a coluna do Ogro, do nosso companheiro Felipe Voit, né? Isso, exatamente, a coluna do Ogro, que já é tradicional no blog dele, né? E com muita análise, com muita informação, com certeza com muita pimenta política também, que afinal de contas, né, é importante nós apimentarmos a política, porque daqui para frente ela não vai só estar apimentada, como muito quente também, né? Sem dúvida nenhuma. Estamos nos aproximando dessa corrida local também, né? Não deixa de ser uma disputa local por espaço também, né, Cláudio? Sim, esse evento que houve agora no final de semana, com o lançamento da pré-candidatura da primeira-dama Roberta Botion, é um exemplo disso, né? Uhum. O prefeito Mário Botion está apostando as suas fichas nesse trabalho, para fazê-la chegar junto a outro tipo de eleitorado, e vai ter que passar por algumas modificações, por algumas mudanças de postura,
o discurso vai ter que mudar, então é uma questão de aposta mesmo. E também de marcar o terreno, né? Sim. Isso é muito importante. Muita gente usa a eleição essa eleição praticamente geral que a gente chama, né, para marcar terreno visando as próximas eleições municipais, né? A gente sabe que a partir de agora o quociente eleitoral aumentou muito devido às mudanças que aconteceram. Então vai ser bastante complicado e vai ser uma luta realmente intensa de todos os candidatos, independentemente pelos quais partidos concorram, pelas quais ideologias representam, eles vão ter que andar muito, vai ter muito gasto, né, com sola e suor, né? Suor e suor, exatamente. Tá bom. Então, a edição da Tribuna sendo fechada, tem ponto 1 também amanhã. Tudo isso na página 2 e as novidades aí, a Tribuna da Mulher que vem pela frente e a outra que o Cláudio não falou, eu já estou sabendo, mas também não vou falar. Deixa para que os leitores, internautas aí descubram amanhã, né, Cláudio? Sim, com certeza, Beto. Eu acho que deixar um pouquinho de curiosidade no ar é importante para nós, né? Também. Então tá bom, Cláudio. Parabéns mais uma vez, bom fechamento e até segunda. Obrigado, até segunda. E agora eu vou voltar para a redação, né? Fazer uma longa caminhada até a redação. Longa caminhada de 10 passos, tá muito bom. Valeu, Cláudio. Grande abraço a todos.